Nós temos algumas memórias que fazem referência à ocupação do litoral. Bragança está no litoral, portanto, a sua ocupação é parte desse processo, que vem ali do século XVII, XVIII. Primeiro com as muitas investidas dos europeus na colonização e depois com a colonização portuguesa efetiva. O litoral que nós vemos hoje ser essa estrutura turística, etc., ele vai ter um processo um pouco mais recente. Na década de 40, 50 e 60, nós tínhamos algumas outras praias em Bragança, né, que desapareceram. Bragança e Augusto Corrêa era só uma coisa, era a Vila de Urumajó, e tinha, por exemplo, algumas outras praias. Essas que vão fazer o limite com Viseu, essas daqui perto da Coroa Comprida, que desapareceu, mas era um lugar de grande visitação. Também aqui perto do litoral de Bragança, entre Bragança e Augusto Corrêa, Praia Oceânica. E a Juruteua, que na verdade é o Campo do Meio, ela tem dois processos ali. O primeiro é a Vila de Pescadores, que é chamada realmente de Juruteua, e depois a ocupação desse largo Campo do Meio, que é o lugar hoje ocupado pela questão turística. A estrada para a praia é um grande marco divisor desse processo de ocupação. Primeiro porque, no final da década de 70, foi feito aqui em Bragança um projeto para a viabilidade daquele espaço. Então, pousou ali um avião com técnicos da antiga Superintendência de Estrada de Rodagem, que virou DER do Pará, para avaliar a possibilidade de fazer na praia o que foi feito em Salinas. E foi a única notícia que nós conseguimos encontrar das memórias do senhor José Quintino de Castro Leão, que trabalhou com o Fernando Guilhom, que era governador do estado na época dos militares, e eles fizeram ali um estudo de viabilidade econômica e turística. A praia ficou então sendo uma alternativa, um vetor econômico. No final da década de 70, começou-se então a fazer a estrada. Uma parte era conhecida, mas existia a dificuldade com o próprio estuário, o próprio lugar. Muitas ilhas, um mangue exuberante, muito grande, gigantesco, uma área formidável. A praia muito à frente, a Vila de Pescadores, o trânsito entre Bragança e a Juruteua era feito pela ponte aqui do cais da cidade, perto do centro histórico, perto da orla, e levava as pessoas para a Vila de Pescadores, e ali também tinha a parte de turismo, convivência, lazer. A praia, o Campo do Meio, ele é inaugurado, digamos assim, entre 70 e 80. A estrada, 17 de dezembro de 83. Ainda toda de pissarra, com as pontes de madeira, e houve uma grande manifestação de orgulho do Estado no governo do Jader Barbalho, quando abriu-se a estrada, porque era um vetor de desenvolvimento turístico. Então nós temos 40 anos da ocupação efetiva via estrada de rodagem, né, para aquela praia de Juruteua. A praia em si começou a ser ocupada do lado direito de quem chega a Juruteua, com as casas de quem morava lá, os mais antigos, e depois com essa ocupação comercial de cunho turístico econômico, que é a parte de bares, a parte de uma hotelaria, que era tudo muito simples, de madeira, etc. E depois a parte construída. Então nós temos aí 40 anos de um processo efetivo de ocupação, uma questão ambiental muito séria, porque partir o mangue no meio também resultou de inúmeros prejuízos para o lado esquerdo, por exemplo, a parte de salinidade, a intervenção humana. Os estudos foram feitos, diversos colegas da universidade providenciaram estudos dessa natureza para ver o impacto ambiental, o impacto da estrada ainda não foi completamente estudado, mas abriu-se ali, certo ou errado, abriu-se um vetor econômico e uma possibilidade também para o lazer, para o turismo dessa região que não tinha acesso rodoviário
há uma praia dessa natureza com tanta beleza. A Juruteua tem essas potencialidades. Eu cito também o início desses concursos de beleza que foram vetores, propagandearam essa praia da Juruteua, a beleza feminina, que é um concurso muito tradicional, a Miss Juruteua, né? E várias delas estão todas aqui entre nós. Esses concursos fizeram a divulgação de Juruteua no mês de julho, porque nós temos um turismo sazonal. Esse turismo de praia, ele é por data marcada. Ele é agendado nos grandes feriados em julho. E em razão da própria dinâmica desse turismo de agenda, turismo cíclico, nós deixamos ainda muito lixo em Juruteua. Mas houve ali a mudança da própria estrutura da praia. Ela se movimentou porque ela recebe influência muito grande, né, do Atlântico e também da questão das águas doces. A movimentação da praia aconteceu e entre a década de 90 e os anos 2000, isso foi a característica da destruição de parte da praia. Me recordo de memória de criança, de caminhar um tempo muito grande até entre ali a entrada da praia, na estrada, até ir tomar banho da água do mar. Tem fotos, inclusive, da minha mãe com meu irmão mais novo caminhando e o tamanho da distância é visível na imagem. E também me recordo da quantidade de acidentes ocorridos na estrada ainda de Pissarra, uma estrada muito sinuosa, perigosíssima, né, para quem não a conhece, mesmo asfaltada, perigosa. Nos anos 2000, a eletrificação de Juruteua. Então você tem novas estruturas turísticas, novas estruturas de construção. Me recordo agora do asfaltamento todo da praia, que ele é de vez em quando recapeado pela própria movimentação do terreno. E depois essa última grande investida, que é a construção de um muro de arrimo para suportar o impacto dessa movimentação oceânica. É óbvio que o homem vai tentar segurar a natureza da forma como for possível. Porém, o impacto da natureza sobre a vida ali em Juruteua foi muito grande. Muitas casas destruídas. A gente assistia aqueles esqueletos de casas sendo destruídas, caindo, muita sujeira, muito resto de material de construção. E agora essa ideia de construir o muro de arrimo com recurso federal, recurso também parlamentar, mas uma ideia também de embelezamento. Talvez um embelezamento que possa também garantir essa modificação de perspectiva. As pessoas que utilizam a Juruteua têm que mudar a perspectiva disso. Mudar para melhor, no sentido de entender também a ideia de que ocupar aquele lugar com esses equipamentos todos significa também cuidar desse lugar, né? Significa não sujar esse lugar, conservar da melhor maneira possível. E uma curiosidade que pouca gente sabe é que as pontes da estrada, é muito engraçado isso, as pontes da estrada, elas foram construídas antes da estrada. A estrada tinha que atingir a ponte. E essa fala do José Quintino Leão, pai da minha amiga Angélica, é muito interessante. Eu me recordo de conversar com ele, ele era do DR, e me recordo muito de falar com ele e dizer assim, olha, Dário, a coisa era tão estranha que para construía caía, colocava o aterro, desabava tudo, né? Porque ela foi aterrada, a estrada foi aterrada. E tinha que construir a ponte e a estrada tinha que dar na ponte, né? Chegar até a ponte. Depois eliminaram algumas com aterro, parte de colocar uns tubos e depois o replantio. O sufixo teua, no indígena e para nós, significa um lugar onde tem muito disso,
onde tem muito isso, um lugar que tem muita coisa. Então, Bacuriteua é o bacuri, né? Tamatateua, tamatá. Tracuateua, tracuá, a formiga grande, né? Ajuruteua é uma modificação do ajiru e é um lugar que tinha muito. Esse sufixo teua e deua também é usado muito na Amazônia, que vem do indígena para nós como lugar que tem muito. Então a Juruteua era um lugar que tinha muito ajiru e realmente o era. Em algumas partes daquela região ainda tem. Perto da gente, quando a gente chega na praia, não tem mais. Mas antigamente ainda tinha. Pelo menos até a década de 90, final da década de 90 a gente chegava, saía das casas e passava e tinha logo o ajiruzal. E era um lugar também de convivência das crianças, etc. Muito legal. E a Juruteua significa isso, lugar que tem muito. A Vila dos Pescadores era a Juruteua toda. E aonde está a praia era chamado de Campo do Meio. Mas ela englobou tudo depois. A história de Juruteua ela começou em 1913. Foi expandido aqui pelos nordestinos. 5 nordestinos que vieram da cidade de Sobral no tempo da seca. Eles saíram na frente da seca numa barca. Então não veio só essas cinco pessoas. E vieram várias pessoas. E aonde eles a barca encostavam para pegar água, para comer, para descansar. E aí ia ficando nordestino. E desses nordestinos que vieram nessa barca, ficou 5 aqui. Ficou 2 irmãs, um irmão e mais 2 agregados, ou seja, um namorado de uma e um namorado de outra. O nome de um era Gabriel, de outro era Raimundo Domingos Melo, de outro era Salles Fernandes, era mais conhecido por Sobral, por ser nascido da cidade de Sobral, que eles eram de lá. E a das irmãs, uma era Maria de Melo e a outra era Constância Fernandes. Em 1914 nasceu meu pai, Lourenço de Souza Fernandes, filho de Salles Fernandes com Constância Fernandes, de Souza Fernandes. Aí desde então eles expandiram aqui, eles criaram. A primeira canoa que existiu aqui nessa praia era deles que eles construíram, botaram de São Pedro o nome da canoa. E por ser uma praia que o fruto que tem muito ainda, tem muito aqui na praia, é a jiru. Então eles colocaram a Juruteua. Então o nome da Juruteua é descendente da fruta do ajuru.